Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez eu decidi, pedido de muitos, fazer um vídeo mostrando como que é a minha alimentação, mostrando um pouco aí da minha dieta, do meu dia. Eu já comecei meu dia há bastante tempo, já agora são 11h30. De manhã eu faço aquela rotina matinal, que já tem um vídeo aqui no canal. Se você não viu, veja. E depois eu já sento direto no computador para trabalhar. Eu confesso que para mim é um certo desafio começar logo o dia fazendo aquela rotina, e foi por isso que eu tive muito resultado e que eu vi tanta diferença. Porque a minha vontade, cara, é já começar o dia assim, principalmente segunda-feira, que eu normalmente fiquei sem fazer nada. Eu sempre respondo ali o pessoal, principalmente quando tem competição, mas sem fazer nada de trabalho, né? E esse final de semana eu fui pro sítio, né? Que a família da minha noiva tem um sítio lá e tal. A gente ficou lá, deu uma relaxada, foi bom para espairecer um pouco a cabeça. Mas eu sempre tenho muita vontade de, assim, cara, segunda-feira acordar, eu já vou dormir ansioso pensando no dia seguinte. Eu sou um cara muito ansioso, né? Então eu já tenho vontade de começar pegando o celular, vendo um monte de coisa, respondendo todo mundo, respondendo lá os check-ins. E sempre tem algumas outras pendências ali, né? Meio burocráticas da empresa e tudo mais. Mas eu tô me forçando muito, assim, nesse começo de dia, tentar ficar um pouco mais tranquilo. Então, o que eu tenho feito é aquela rotina matinal, saio para dar uma caminhada e quando eu volto eu só tomo um café e vou trabalhar. Eu não tomo café da manhã, assim, muito cedo. E aí agora já são mais ou menos 11 e pouca. E aí, pô, uma das coisas, assim, que eu tenho ganhado muito, assim. Olha que dia maravilhoso, rapaziada. Eu, graças a Deus, moro no Rio de Janeiro, que é a melhor cidade do mundo. Não é a melhor cidade do Brasil, não. É a melhor cidade do mundo. Olha isso. E aí, pô, não tem jeito. Eu já começo o dia bem mais feliz, pô, essa casa com essa vista maravilhosa. Então, eu saio para caminhar, faço meus alongamentos e tal, depois saio para caminhar, vou trabalhar e aí agora eu paro para fazer a comida e eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que são as minhas refeições e como que eu faço mais ou menos para controlar. Então vamos lá. A primeira refeição basicamente é pão, e aí eu sempre dou uma variada ali entre pão de milho, pão integral. Eu vou mudando assim os pães, que é uma forma de que, apesar de nutricionalmente eles não serem idênticos, são muito parecidos. E aí eu sempre tento usar uma lógica que eu preciso ter bastante fibra no início do meu dia. No meu dia, mas de manhã assim, é um dos melhores momentos que eu faço. Então, se o pão aqui, como é o caso do pão de milho, tiver pouca fibra, então no caso não é o pão integral, aí eu complemento com sementes. Aí eu boto semente de chia para dar um up. E aí além do pão temos iogurte. E aí assim, ele não é o iogurte natural, mas ele é zero, os macros são iguais. Tem corante, tem adoçante, que em teoria faz mal. Mas é isso aí, eu tomo porque, cara, é uma coisa que me ajuda a ter mais consistência na dieta, apesar de não ser o melhor alimento do mundo, porque tem esses aditivos, é uma coisa que vai fazer pouca diferença se o contexto da alimentação estiver em dia. Queijo também, que aí eu coloco aqui uma certa quantidade, e como eu conto os macros de tudo que eu como, porque senão eu acabo me auto-sabotando, eu vou vendo de acordo com a quantidade de macro que tem para aquela refeição. Então a primeira refeição, os macros são esses aqui, que o editor vai colocar. E aí nesses macros eu vou tentando ficar o mais próximo possível deles. Então, como eu conto os macros de tudo, eu já tenho certeza de que se eu não fizer uma quantidade de macros em um determinado horário, eu posso compensar eles em outro. Eu tento não fugir muito, porque faz sim diferença o horário que você vai fazer cada coisa, né? Principalmente em relação à parte de carboidrato e tal. Mas eu não fico super estrito a isso, sabe? Então se eu colocar um pouco mais de queijo, eu naturalmente vou comer menos gordura depois. Ou então se eu comer um pouco menos de proteína no café, eu naturalmente vou comer um pouco mais de proteína no almoço. E por aí vai, eu vou fazendo mais ou menos dessa forma. Então, já estou aqui preparando a batatinha, já tem arroz ali na geladeira. Mas para o café da manhã, pão, queijo, iogurte, sementes e fruta. Eu acho que acabou a fruta agora e aí é isso que eu falei. Eu vou compensar em outro horário porque eu vou provavelmente sair para comprar as frutas. Eu vou fazendo assim, eu vou seguindo o meu dia dessa forma. E aí um outro detalhe que eu gosto de fazer. Eu durante muito tempo tomava whey de manhã. E aí eu parei de tomar whey por dois motivos. Primeiro, eu meio que enjoei de sabor, cara. Eu já tomo isso há anos, eu fui enjoando. E porque várias vezes eu acabo tendo que sair pela manhã do plano, sabe?
ou porque eu gosto de tomar um café fora com a Isabela, que é minha noiva maravilhosa, ou eu gosto de tomar um café com a minha família, ou então fui lá pro sítio. Então, aí acabo não tendo whey lá para tomar, eu até poderia levar o whey, mas é uma coisa que eu já percebi é o seguinte, cara, é uma refeição que eu particularmente gosto e eu gosto de poder fazer ela em qualquer lugar. E não é tão fácil assim ter o whey em todos os lugares. Então, se a sua manhã ela já é fixa, você acorda, come e vai pro trabalho, aí você pode botar alimentos que não vão ser tão usuais em outros lugares. Mas como não é o meu caso, eu prefiro manter uma dieta que eu faço em qualquer lugar. Cara, pão, queijo, leite e fruta, em qualquer canto, até na padaria eu peço lá um pão com ovo, um pão com queijo. Às vezes eu boto o ovo no lugar do queijo também. Aí eu consigo manter em qualquer canto. Então é uma coisa que eu faço e tem funcionado, me ajuda a ter um pouco mais de consistência. E a aderência é o fator número 1 de toda dieta. Se você tem uma dieta maravilhosa e você não consegue seguir, ela não serve de nada. Então eu já percebi que é uma coisa que me ajuda a manter mais consistência e por isso que eu executo melhor. Então é basicamente isso. Vou colocar os macros de como ficaram essa refeição agora e depois eu sigo para as próximas. Então tá aí, rapaziada, ficou assim, ó, iogurte com leite em pó e a chia. Eu não tenho fruta hoje, porque normalmente a gente vai na feira na terça-feira, né? E aí acabou que não tinha, eu vou ficar sem e vou compensar em outro horário. Aí aqui eu sempre boto um tomatinho e botei um creminho de ricota também. E aí botei um pouco de leite em pó aqui também. E aí aqui um tomatinho também, mesma coisa, maravilha. Aí essa questão do leite em pó, por que eu faço assim, boto uma parte iogurte e outra parte leite em pó? Primeiro, é muito mais gostoso o iogurtezinho do que só o leite, né? Mas em relação à proporção de macro, eles são iguais, tem basicamente a mesma proporção, porque é basicamente o mesmo alimento, né? O que eu prefiro fazer? Cara, se eu botar, por exemplo, 400 gramas de iogurte ou 400 gramas de leite em pó, vai ser uma quantidade só de iogurte muito grande de corante, adoçante, eu fico meio mal do intestino, e se for só de leite em pó, eu vou ficar mal do intestino também por conta da quantidade de lactose, né, que acaba sendo uma quantidade grande para mim. Então eu coloco meio a meio. Aí nesse caso eu coloquei 250 de iogurte e 15 de leite em pó desnatado. O macro é basicamente igual e a única diferença é isso. E aí se eu colocar só leite também eu vou ficar com fome, né? E não é tão gostoso. Aí eu prefiro fazer dessa forma. Normalmente eu acabo colocando uma banana, coloco um abacaxi, maçã aí, alguma fruta aí junto. Só que realmente acabou aqui em casa e aí fiquei sem. Mas aí eu vou compensar em outro horário. Rapaziada, eu tô muito feliz. Eu fui descongelar ali a proteína e olha o que eu achei. Eu esqueci que tinha, cara, morango congelado. Vou botar aqui, vai ficar maravilhoso. Cara, morango congelado é o bizu máximo da dieta. Eu esqueci completamente que tinha aqui em casa. Aí vou jogar aqui um pouquinho. Eu não vou pesar, mas eu já tenho uma noção assim que vai dar em torno de 150, 200 gramas. Mas eu não vou pesar porque cara, isso aqui não tem quase nada de calorias. Mas, nossa, vai ficar muito gostoso. Por que é muito bom? Porque não tem quase caloria nenhuma e é justamente bom por isso, cara. Esses momentos que, tipo assim, acaba a fruta, tá congelada ali, você meio que pega e já usa direto. Pô, eu tô muito feliz. Aí eu vou jogar aqui no iogurtezinho, ó, bastante, deve dar uns 200 gramas. E aí eu sempre divido a minha dieta e de todos dos meus pacientes também em porções de fruta, né? Então eu vejo, tipo, eu sempre passo assim, uma porção de fruta, duas, passo 5, enfim. Por que eu gosto de passar isso? Que a pessoa consegue comprar as frutas da estação, que é sempre melhor. Por que é sempre melhor? Porque, primeiro, ajuda o comércio local, né? Então você consegue comprar as frutas que estão em mais abundância e, naturalmente, por elas estarem na época, elas são mais nutritivas. Então elas têm mais compostos bioativos, têm mais antioxidantes, mais vitaminas, mais minerais, então ajuda um pouquinho também na questão aí da recuperação. Então sempre que você puder, escolha as frutas da estação. E por uma questão de aderência, cara, tipo assim, se a pessoa tem banana na casa dela, aí tá lá no plano maçã, aí ela não vai comer, tipo, ela vai sair da dieta já, ela já fica com aquele pensamento, porra, errei. Sendo, cara, é a mesma coisa. Tipo, a única diferença que vai fazer é a quantidade que ela vai colocar. Então, porra, é só a pessoa saber que ou ela vai colocar 75 gramas de banana, ou ela vai colocar 120 de maçã, eu nem sei exatamente quanto é que é, ou 120 de uva, ou 200, 250 de morango. É a mesma coisa. A ideia é ter uma fonte de carboidrato, fibra e compostos bioativos. E você já vai matar isso com qualquer tipo de fruta que você comer. Então, a ideia é mais ou menos essa. Nesse caso eu tinha um morango congelado, eu nem sabia, eu nem ia botar, eu ia ter que botar em outro horário, que eu ia ter que sair para comprar.
Mas como tinha, eu coloquei aqui e agora o café da manhã está perfeito, maravilhoso. E vai me dar uma saciedade extra aqui. E aí mais tarde eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou fazer o meu pré-treino e depois eu vou treinar. Acompanhe. Bom, rapaziada, eu tomei meu café, fui lá terminar de trabalhar, dei uma cochiladinha, terminar quem dera, né? Obviamente à noite eu vou trabalhar mais, mas por enquanto. E aí eu dei uma cochilada, 15 minutinhos só, porque eu acordei mais cedo, né? Em torno de 7 horas, aí essa hora eu já tô com um pouco de sono. Aí eu pauso uma meia horinha, dou uma cochilada e agora eu vou mandar doce de leite e essa torradinha aqui, que se chama Magic Toast, tem poucas calorias por porção, mas a ideia é, como eu tomei meu café meio-dia e agora já são 2 horas, eu já tô com uma fominha. Aí para não ter que parar, almoçar, esperar mais 2 horas, eu faço esse lanchinho rápido e vou treinar. Aí hoje é um dia que eu vou lá no CT de powerlifting, né, no CT que eu tenho, e é um treino um pouquinho mais longo. Aí a ideia dessa refeição não é dar, tipo, energia para eu ir treinar. É só porque se eu for treinar direto agora, eu vou ficar com fome. E aí, treinar com fome não é bom. Só que se eu comer alguma coisa muito pesada, eu vou ter um problema na minha digestão, né? Durante o treino eu vou ficar pesado. Então a ideia dessa refeição é só ser algo rápido, para eu comer rapidinho, não ficar pesado e treinar de boa. E aí os alimentos que são fontes de carboidrato ajudam nisso, né? Porque você não tem a digestão mais rápida. Então eu vou comer aqui agora, vou botar os macros aqui na tela e vai ser um pouquinho de doce de leite, essas torradinhas. Depois, quando eu voltar ao almoço, depois janto e acabou o dia, bem tranquilo. E aí, ó, fica mais ou menos assim, 3 torradinhas. É o suficiente para dar uma enganada na minha fome enquanto eu treino e depois, quando eu voltar ao almoço. Salve, rapaziada, treino finalizado. E aí agora vamos lá, o básico, né, franguinho. Cara, coloque temperos naturais, senão seu frango vai ficar uma não vai conseguir fazer dieta por muito tempo. Eu botei aqui, cara, eu compro esses temperinhos aqui, que já vem na feira, assim, ó. Aí esse aqui é tempero para arroz, e tem o Ana Maria Braga e o Edu Guedes. Aí eu boto aqui por cima e é isso. Um pouquinho de azeite, isso é legal. Eu uso isso daqui, ó, que nada mais é do que um spray de azeite. Então, ó, ele sai bem pouquinho azeite, aí você pode usar o mínimo possível. Quase não usa, né? Aí vai ter uma batatinha. Não liguem pra louça, que, né, dia a dia, correria, é isso aí. Tem um pouquinho de arroz aqui, que eu também vou colocar aqui. Tem alfacezinha, folhas. Tem um tomatinho aqui também, que eu vou cortar, uma delícia. E um feijãozinho, que também não pode faltar. Cara, feijão é um alimento excelente, fonte de fibra, proteína, vários micronutrientes, ferro, um monte de vitamina, então vale muito a pena ter na dieta, além dele ter pouca caloria, né? 1 grama, então isso ajuda demais, porque você consegue comer um volume maior e aí você fica mais saciado. E é uma delícia, eu adoro. Cara, arroz, feijão e farofa, minha comida preferida. Na real é feijoada, aí eu não como muito porque, né, calórico pra caceta. E tá aí, vou botar os macros aqui na tela, vou botar as quantidades. E aí no final a gente vê o quanto que deu no dia.
e agora são 5h10, então vocês verem, né? Tomei café 11 horas, mais ou menos. Aquele lanchezinho antes do treino, mais ou menos 2 horas. Treinei e agora 5 horas tô almoçando. Então vocês veem como não tem regra, cara. Então tem que ser individualizado, tem que ser feito realmente assim para cada um, porque a minha rotina é essa, eu prefiro fazer dessa forma. E aí depois eu vou voltar para trabalhar aqui, vou atender, vou responder a galera. Mas o principal é vocês entenderem isso, que a dieta tem que ser feita para você. E não adianta você tentar copiar a dieta dos outros, que, tipo assim, pode até funcionar, mas com certeza não vai ser o mais eficiente. Então, é isso. Acompanhe aí o restante e ó. Top. E rapaziada, ó, uma dica que eu dou pra vocês. Não fiquem virando frango o tempo todo. Deixa o frango uma vez assim só, deixa arder e aí eu boto o fogo bem alto e aí quando dá um tempo, aí que eu viro ele. Aí eu até botei um pouquinho de água aqui, que a frigideira estava bem quente, para ele terminar de cozinhar. Mas não fica tipo pressionando o frango, virando ele o tempo inteiro, porque isso tende a deixar o frango mais seco. Eu não sou chefe de cozinha, mas eu faço isso todo dia, né? Então eu já tenho o bizu. E temperem, cara. Se for comer frango sem temperar, vai ficar uma bosta. Bom, rapaziada, são exatamente 9 horas da noite. Eu trabalhei mais um pouquinho, já estou cansado, o dia foi longo. É porque eu não gravei a primeira parte do meu dia, que normalmente é onde eu mais trabalho. Eu faço aquela rotina, começo a trabalhar exatamente 9 horas da manhã. Aí agora eu fiquei de 6 até as 9 da noite, né? E assim, isso de trabalhar só esse período, porque são 6 horas, né? Mas o momento que eu tô fazendo de verdade, eu não paro de fazer um minuto, né? Então são 6 horas líquidas, parece que não, mas cansa bastante. Eu também atendi uma pessoa nesse meio tempo, na real eu atendi 3 pessoas hoje, então isso dá uma cansada também, né? Porque é um período que você tá ali falando com a pessoa, você tem que manter a atenção plena e a atenção máxima ali o tempo inteiro. Eu gosto de gastar um certo tempo falando com as pessoas, não é gastar, mas é dedicar bastante tempo falando com as pessoas, porque é ali que eu consigo mais criar conexão, consigo entender como é que tá o momento de cada um. Então eu não gosto de responder os check-ins, os questionários rápido, eu gosto de fazer essas coisas com calma. Eu ainda tenho bastante aí para responder, mas um hábito que eu tento manter é parar de trabalhar às 9 da noite. E fora o momento que eu tô ali, às vezes indo pro treino, voltando do treino, eu sempre pego meu WhatsApp, que eu gosto de responder o mais rápido possível. Então assim, eu não deixo passar de 24 horas as respostas, no máximo final de semana, às vezes eu deixo, mas assim, nem final de semana eu gosto de fazer. Quem faz a consultoria sabe que normalmente eu tento responder na mesma hora, ali o mais rápido possível, né? Mas enfim, aí o dia está finalizando agora, eu vou fazer minha última refeição, que vai ser bem parecida com o que foi com o almoço, mas eu tô com bastante fome, então eu vou comer mais batata, e porque eu consigo comer um volume um pouco maior, e vou comer um pouquinho de frango. Eu acho que eu tô com mais fome porque eu comi quase nada de fruta, né? Eu só comi os morangos ali de manhã. E agora eu vou comer essa tangerina aqui e vou comer uma bananinha também. Que se eu tivesse comido de tarde ali, tipo depois do almoço, enquanto eu tava trabalhando aqui, eu já conseguiria segurar um pouco mais minha fome. Mas alguns comentários aí sobre a dieta que eu queria fazer. Como vocês puderam ver, a grande maioria das minhas calorias e dos meus carboidratos e tal, eu mantenho até 6 horas da noite. Por que eu faço isso? Não é porque o carboidrato engorda, pelo amor de Deus. Principalmente agora que eu estou num período de déficit calórico. Se você fizer déficit, você vai emagrecer independente de qualquer coisa, tá? Mas eu prefiro manter dessa forma porque, primeiro, eu treino mais cedo, né? Então se eu puder mandar mais calorias ao redor do meu treino, melhor. Segundo, questão metabólica. Você aproveita melhor os carboidratos em linhas gerais, de forma geral, se você mandar eles no período do dia por conta do teu ciclo circadiano. E terceiro é porque me faz bem. Eu não gosto de comer uma quantidade muito grande de comida logo antes de dormir. Então eu tenho feito dessa forma, funciona muito bem para mim. E aí o total de macros aí deu mais ou menos 2.400, 2.500 calorias, que é o que eu tento manter a maioria dos dias, mas tem os poréns. Segunda, terça e quinta e sexta eu mantenho esses macros. E domingo também, tá? Agora, na quarta-feira e no sábado eu aumento
bastante eles. No sábado é mais pela refeição livre, então eu faço questão de sábado comer uma parada diferente, acabar passando um pouco das calorias mesmo. Tento não exagerar muito, mas é algo que eu gosto de fazer. E às vezes no domingo eu também saio, só que aí o que eu faço é reduzir drasticamente de noite. Não é o ideal, pensando que eu vou treinar na segunda, mas nesse período agora, como o foco é a perda de peso, eu tô tentando fazer isso de forma mais consistente possível. Mas eu falho também, tá? Todo mundo falha. Qualquer pessoa que tenta seguir uma alimentação saudável a maior parte do tempo vai acabar falhando. O importante é você aprender a lidar com esse erro. Foram aí 2.500 calorias mais ou menos, eles são os macros. Na quarta e no sábado eu aumento por conta de questão de treino. Eu tenho treinos que me exigem um pouco mais. Na quarta é um treino que é muito mais rápido, então a exigência por carboidrato é um pouco maior, mas ainda é pouca caloria perto do que eu costumo consumir. Normalmente quando eu consumia essa quantidade antes, quando eu estava treinando bem mais pesado, fazendo treinos aí de 250 a mais de terra, de agacho, 180 ou mais de supino, eu cansava muito mais e meu peso caía muito mais rápido. Mas como minhas cargas estão reduzidas agora, eu estou mantendo dessa forma, né? Mas aí a ideia é que conforme os treinos forem aumentando, eu vou ter que aumentando as calorias também. Eu já aumentei nesses outros dias e isso já está fazendo uma boa diferença assim para eu treinar. E não é sempre que eu consigo manter isso de forma tão consistente. Por exemplo, esse final de semana foi aniversário do avô da minha noiva, pô, teve churrasco e tal, acabei comendo mais do que deveria, mas eu tento sempre manter o bom senso e não exagerar demais nas calorias. Mas quarta e sábado sempre são os dias que eu saio mais. Eu vou deixar isso tudo descrito aqui, macro, caloria, quantidade de cada comida, mas o mais importante, cara, a dieta tem que ser individualizada, tá bom? Se você não tem um nutricionista, me procure, principalmente se você quer ganhar performance, beleza? Se você tá querendo ficar mais forte, seja pro powerlifting, seja para qualquer outro esporte, pro crossfit, pro Hyrox, pra luta, me procura pro futebol americano, eu tenho muita experiência nisso também, me procura, porque esses pequenos detalhes de qual dia você vai comer mais, a quantidade de caloria, como você vai mexer na dieta ao longo do tempo, muda muito, cara, muito a recuperação, então, e a performance a longo prazo. Então, me procurem, eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode responder um questionário, a gente marca uma chamada de avaliação, se fizer sentido para mim e para você, ela é gratuita e eu posso ver como é que tá a tua dieta e montar um plano para você individualizado para daqui a 1 ano de periodização nutricional. Eu não vou montar a sua dieta de fato, mas a gente vai entender o teu caso, vai ver o que você tem que fazer com o seu peso, com outros hábitos de vida, e se fizer sentido, você contrata a gente dá início para você buscar a sua melhor versão e o máximo da performance que você pode ter. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, comentem aí se vocês curtiram, deem sugestões de novos vídeos. Esse vídeo eu não iria fazer, mas eu quis fazer porque muita gente me pediu, e tamo junto demais. Valeu!